estar pensando, mas como louvar em meio a um momento tão tenso, um momento onde há medo, onde há muito choro nesse Brasil, nesse mundo afora. No entanto, nós louvamos ao Senhor. O Senhor Jesus, ele falou certa vez para os seus discípulos, está registrado no Evangelho segundo João, no capítulo 16, versículo 33. Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus aqui, ele fala que teríamos aflições, passaríamos por aflições, mas ele também fala que, ele falou isso para que tivéssemos paz nele, pois ele venceu o mundo. O apóstolo Paulo também, no capítulo 18, na sua carta aos Romanos, no versículo 26, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Por esse louvor, que nós vamos fazer esse louvor uma oração, nós vamos estar clamando ao Senhor, que Ele venha, Espírito Santo, esteja assim orando, como nós acabamos de ler, intercedendo por nós. Está
O nosso Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. As coisas não fugiram do controle do nosso Deus. Tudo pode estar fugindo do nosso controle, mas permanece no controle do nosso Deus. Esse louvor fala sobre isso. Quando nós declaramos que em meio a qualquer situação, o nosso Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender e até ouvir o não de Deus. Mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Muitos de nós aprendemos desde cedo a confiar no Deus que fazia milagres. Um Deus que abriu o mar, um Deus que, durante 40 anos, sustentou o seu povo lá no deserto. Um Deus que não deixou que eles morressem de fome. Um Deus que os guardou. Um Deus que fez cegos enxergar, fez paralíticos andar, fez até morto ressuscitar. Em meio a tantas histórias que nós aprendemos, e em meio a tantas experiências que nós já vivemos, chega um dia que nós temos que ir com a nossa fé em ação. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender e até ouvir o não de Deus. Mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Um amanhã que, para muitos, pode ser até incerto. Mas nós cremos que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. A nossa vida não se baseia aqui
não acaba aqui. Estamos apenas de passagem por esse mundo. Mas porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele venceu a morte, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, verei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Depois de ouvirmos a nossa irmã Cleide, louvando ao Senhor, com esses 3 hinos maravilhosos, agora vamos para a meditação da palavra do Senhor. Queremos, antes de qualquer coisa e antes de tudo, buscar uma palavra de oração. Ok? Senhor, nós te louvamos e somos gratos por teu amor e ter te sustentado até hoje, Senhor. Verdadeiramente, Senhor, tu tens nos abençoado, guardado, Senhor Deus, como diz a tua palavra, até aqui tu tens nos ajudado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu tens o controle de todas as coisas. Obrigado, Deus, pelos teus filhos espalhados pela face da terra, Senhor, não se importando com denominação, mas se importando com a cruz de Jesus, com a tua palavra, Senhor, que faz todo efeito na vida de pecadores agora remidos pelo sangue do amado Filho de Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor, fala conosco mais uma vez. Nós precisamos, necessitamos, Senhor. Tua palavra diz, ó Deus, que bem-aventurados os humildes e aqueles que nada têm, Senhor. E nós não temos nada a não ser a Ti, Senhor. E nós mesmos nada possuímos, porque tudo é Teu, Senhor. E nós somos gratos a Ti. Fica conosco, Senhor.
seja com os nossos irmãos, Senhor Deus, que agora, através da internet, Senhor Deus, através desse link, estão ouvindo a Tua palavra. Rogamos que Teu Espírito Santo, Senhor, provoque no coração de cada um, Senhor Deus, que apesar das tormentas que vivemos hoje, Senhor, que o mundo vive hoje, mas que Teu Espírito Santo provoque no coração de cada um, Senhor, um renovo, um gozo, uma alegria inefável, Senhor, uma paz que excede a todo entendimento. Apesar das lutas, Senhor Deus, que muitos passam nesse momento, talvez a solidão, Senhor, por estar em quarentena, outros, Senhor Deus, por estar sofrendo com seus casamentos, Senhor, e estão distantes, Senhor, pedindo que Teu Espírito Santo conforte, console, ao filho que está longe dos pais, por favor, Senhor, os aconchegues entre os braços, de modo que eles possam sentir, Senhor, o Teu calor e impulsar no Teu coração. Lembramos também, Senhor Deus, dos nossos filhos que estão em Minas, em São Paulo, nossos netos também, de igual modo, os guardas, proteja os nossos irmãos lá no Japão, na África, aonde que esteja aqui no Brasil, seja tocado pelo Teu Espírito Santo. Querido Deus, te pedimos, ó Deus, que nos guarda de todas as lutas, de todas as contendas, Senhor, de todas as tentações, de todas as línguas fraudulentas, Senhor, e tudo aquilo que queira roubar a paz do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te buscamos e agradecemos, em nome de Jesus, Teu Santo Filho. Amém, Senhor. Meus irmãos de Cristo, mais uma vez agora, através da internet, nós vamos transmitir o nosso culto online. Queremos lembrar que estamos contando com a cooperação, a colaboração, a direção de Cleitinho. Ele é o mentor de tudo isso e tem sido uma mão muito ajudadora, um propósito de Deus em nossas vidas e na vida desse ministério. Muito obrigado, irmão Cleitinho. Também a sua esposa Suelânia, que ficou em casa por causa da quarentena, mas disponibilizou seu esposo para nos auxiliar nessa tarefa aqui. Louvamos ao Senhor. Nós queremos lembrar o pastor Alexandre lá no Rio de Janeiro. Deus abençoe o pastor. Como está o pastor? Como estão todos os irmãos aí? A missionária, a conselheira Silinéia. Deus abençoe. É um prazer, é um privilégio muito grande poder caminhar com Jesus ao lado de pessoas tão dignas, tão importantes, tão amorosas quanto vocês. Deus abençoe. Também ao pastor Fulvio e a todos os pastores lá do Japão. Sou muito grato a Deus por ele ter me concedido o privilégio de caminhar com vocês e aprender com vocês. Muito obrigado. Eu sou muito grato a Deus, a cada irmão, a cada irmã que tem andado e tem nos abençoado. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Também, pastor Zé Teado, boa noite. Lá na África agora estão à noite também na África. O horário está um pouco atrás, deve ser a tardezinha lá. Deus abençoe o pastor Teado e toda a equipe de pastores. Muito bom também ter vocês do nosso lado, que ora por nós, intercede por nós e sempre perguntando como está a nossa saúde. Estamos muito bem, obrigado, apesar das lutas. Tá bom? Deus abençoe. O nosso câmera está lá ali, mas depois entender o que ele está falando. Lembramos também dos nossos missionários, né? Que pastor Leonardo, graça e paz, né? Está lá no Japão agora. Deus abençoe o pastor. É um privilégio poder contar com sua prestimosa atenção e também a missionária Marta também. Muito obrigado, missionária. Foi a mulher que arrancou tocos aqui em Santa Terezinha. Graças a Deus por sua vinda aqui, pela diferença que a missionária fez aqui. Presbítero Bill, eu digo sempre que ele é um presbítero cheiroso. Ele aparecia aqui muito cheiroso, muito perfumado. E eu dizer, esse presbítero é muito cheiroso, um homem de Deus, um homem muito abençoador e amigo também. Deus abençoe o presbítero, fique na paz de Jesus e nessa caminhada até o porvir. Amém? Bom, feito isso, lembrando de alguns irmãos, no decorrer da mensagem, certamente vou lembrar de outros e vou mencionando os nomes de cada um que não estão presentes aqui, mas estamos assistindo agora pela internet. Amados irmãos de Cristo, o texto da palavra de Deus que nós queremos falar hoje se encontra lá em Romanos capítulo 1, no versículo 16 e 17. Eu queria dar um título dessa mensagem de hoje: o Evangelho, Poder de Deus em Momentos de Tribulação.
Nada mais próprio que isso, do momento que nós estamos vivendo. Aqui a cidade de Santa Terezinha está completamente desolada, as ruas desertas, tudo escuro, até mesmo os animais que ficavam soltos na rua, os cachorros, os cavalos, as vacas, também sumiram, não estão na rua e a rua está verdadeiramente deserta. Nos dá até em japonês eles falam Kimoti Waru, dá um sentimento ruim de ver tudo isso deserto e ficamos muito tristes com isso. Então, vivemos momentos difíceis. Amados irmãos em Cristo, sábado à noite nós pregamos sobre o ID do Senhor Jesus. Esse ID ele não estava sozinho, ele estava acompanhado de uma autoridade otorgada pelo próprio Senhor Jesus à igreja, autoridade sobre a enfermidade, autoridade sobre principados e potestades, sobre toda a casta de demônios. E os discípulos também se maravilharam com isso quando viram que os espíritos imundos submetiam-se a esta autoridade. Mas Jesus coroou ainda mais aqueles discípulos tão felizes, ou contentes, alegres, porque viam coisas maravilhosas acontecer. Mas o Senhor Jesus disse: olha, não se maravilhe com isso, antes regozijai-vos por ter os seus nomes escritos no livro da vida. Então isso foi a verdade, a coroa que eles receberam, a promessa de Jesus, a convicção de que os nomes deles já estavam escritos no livro da vida. Isso então é bem maior do que qualquer uma outra coisa, não é verdade? E também na escola dominical, na EBD, nós falamos sobre fazer discípulo, a importância, falamos no sábado de pregar o Evangelho, e na EBD falamos de discípulos, né? Fazer discípulos, até deu um questionáriozinho, depois nosso amado aí, o diretor de arte aí, o Cledinho, mudou também o testezinho, né? Fazer uma ligaçãozinha, o que é discípulo, o que é membros, né? Então, não fazemos membros, não queremos fazer membros, mas queremos a ordem de fazer discípulos. E hoje à noite nós queremos falar também sobre o poder da igreja em hora de turbulência. Amém? O texto de Romanos capítulo 1, versículo 16, 17 é o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro judeus e também dos gregos. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Amém? Amados irmãos em Cristo, uma das coisas muito importantes que nós ouvimos quando se refere a esse texto, nós sempre ouvimos o seguinte: é que o Evangelho é poder de Deus. Mas tem outras coisas muito importantes também nesse texto e que precisamos questionar, prescrutar esse texto, fazer uma exegese um pouco mais profunda. Por que será que o apóstolo Paulo disse: não me envergonho? Será que porventura em outros momentos da vida cristã o apóstolo se envergonhou de Cristo ou do Evangelho? Certamente nunca aconteceu isso. Precisamos então compreender melhor isso. Acontece que o antes de Paulo, como cidadão romano, um homem cheio de autoridade, convivia nos palácios, um homem que tinha ao seu dispor muitos comandados por ele, um homem que ostentava uma autoridade de Roma sobre os cristãos, sobre os palestinos, sobre os judeus, e na verdade então Paulo viveu isso antes. Mas desde o momento em que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, agora ele experimentou uma vida completamente diferente, e ele disse que ele ansiava muito em ir ter com os irmãos de Roma. Ele queria pregar em Roma, queria comunicar a sua fé e apregoar a palavra de Deus. Bom, mas para quem conheceu o apóstolo Paulo antes, inclusive o nome dele mudou, era Saulo, e agora passa a ser Paulo, ele com toda aquela autoridade humana, e enquanto ele agora tranquilamente pregava para os gregos que estavam na Palestina, não eram homens ricos, talvez algum desterrado para lá, para tentar a vida, então ele pregava para esses homens, para esses estrangeiros, e ele foi levantado para isso, diferentemente do que pregar em Roma, para aqueles que antes estavam com eles nos palácios. Então Paulo diz: eu não me envergonho da humildade que agora me reveste, não me envergonho de ser Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus. Ele queria anunciar para as cortes aonde ele estava antigamente,
para aquela cidade tão rica, fabulosa, onde Paulo era muito conhecido como o homem que se assentava aos pés de Gamaliel, o sábio da época, o homem que era notório, mas Paulo disse: não me envergonho disso, e Paulo então se dispôs a isso. Mas, irmãos, então nós aprendemos uma coisa com essa palavra do Deus para o Senhor Jesus. Isso então traz para nós uma lição muito clara, uma lição vigorante, de que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Olha, nós conhecemos a vida de Paulo, e Paulo foi aquele que prendeu os cristãos e consentiu na morte de cristão. A exemplo, Estevão morreu apedrejado aos pés de Saulo. E agora talvez ele ficasse envergonhado. Não, ele sabia que a vida dele já estava paga, a dívida estava quitada, os seus pecados, estava perdoado. Ele não tinha mais por que se envergonhar, uma vez que ele recebeu o perdão do Senhor Jesus. Amados irmãos em Cristo, é muito importante você nunca olhar pelo retrovisor, mas olhar para frente. Na frente está a palavra de Deus, o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos sim olhar para frente. O passado tem que ficar para trás. Ele nos serve simplesmente como referência para procurar não errarmos mais. Mas agora a mensagem da cruz, o Evangelho de poder, precisa ser anunciado e tem que ser anunciado. E nada mais próprio do que aquele que outrora não perguntava por Deus, não temia a Deus, aquele que religiosamente procedia, mas sem nenhum temor ao Senhor, e que agora, uma vez encontrado pelo Senhor, recebendo a graça e o perdão dos seus pecados, não tem ninguém com maior autoridade do que este que conheceu a graça, e tamanha graça o apóstolo Paulo recebeu. Então não me envergonhe desse Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no nome, que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Então quero convidar você nessa noite a pensar sobre isso, a não olhar para trás, para a sua vida pregressa, para a minha vida pregressa, mas olhar para frente e caminharmos, porque o Senhor já nos perdoou. Ele nos convida a fazer discípulo de todas as nações, todo tipo, toda a sociedade, pode ser do nível da camada C ou da camada A, não importa, façamos discípulo para o Senhor Jesus. Um outro texto também, meus amados irmãos, que quero ver com você nessa noite, se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Amados irmãos em Cristo, uma outra coisa também é muito importante nós percebemos. Há pessoas, infelizmente, que ao passar dos anos na caminhada cristã, há um desânimo na sua vida, e então há uma tendência de esfriamento de fé, e olhar para trás e perceber que o Senhor ainda não veio. Mas, meu irmão, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui a Timóteo, está dizendo: olha, eu sei que por mais debilitado que a minha fé esteja, por mais cansado que esteja, por mais vituperado que fui, por mais caluniado que fui, ele sabe, ele tem convicção plena e absoluta que o seu depósito, a sua segurança, a sua salvação ela não está nas mãos dos distratores, mas está nas mãos daquele que é Senhor eternamente. Amém. Estava na mão do Senhor Jesus, então por isso que ele podia descansar, por isso que ele podia repousar nos cuidados, ainda que com fadiga, ainda que com perseguições de falsos irmãos, de falsos líderes, falsos pastores. Mesmo que isso acontecesse, mesmo que em algum momento ele se irasse, e mesmo que em algum momento ele se entristecesse também, mas ele estava muito cônscio, estava muito sabedor, muito convicto de que a sua salvação, o seu depósito, o seu tesouro estava nas mãos do Senhor Jesus. Amados irmãos em Cristo, eu quero trazer para você uma palavra de conforto. Talvez você esteja sendo vituperado também, talvez você esteja sendo caluniado também, talvez mentiras contra você, talvez mentira contra o seu ministério, talvez falsidade de irmãos, de falsos irmãos, talvez falsidade de falsos líderes, ou líderes autoritários. Talvez tudo isso tenha lhe causado tristeza, mas saiba de uma coisa: a sua salvação ela não está segura na mão de homens, em hipótese alguma. Ela está segura na mão do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Que maravilha! Ele sabe desse poder de Jesus. Esse poder veio para sustentar você e a mim nos momentos de tribulações, de fraqueza.
No momento que nós pensamos também em desistir de tudo, não somente por aquilo que fala contra nós, mas muitas vezes até pelos nossos pecados também. Quero dizer para você, quando Ele lhe perdoou, quando Ele perdoou a mim, Ele não perdoou só pelos nossos pecados passados, Ele também lhe perdoou pelos pecados futuros. Sabe por quê? Porque o seu pecado foi um escorregão, foi um descuido tão somente, não uma prática de pecado. E o Salvador, Ele é fiel. E diz a palavra do Senhor que ainda que nós fôssemos ou sejam infiéis, Ele é fiel para guardar o nosso tesouro até o dia final. E sabe, meus irmãos, Ele não é homem para se arrepender, e Ele não é filho de homem para mentir. Não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então, confiar no Senhor Jesus, na plenitude do seu poder, é o mais importante em momentos de tribulação. E amados irmãos em Cristo, agora para finalizar, eu quero ler em Filipenses 4,13, muito conhecido esse texto, e muito talvez mal empregado e entendido. Pois diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados irmãos em Cristo, não está falando de igreja triunfalista, de irmãos triunfalistas, não é isso. É só nós olharmos os versículos para trás. O apóstolo Paulo, ele experimentou fome, mas ele podia suportar isso em nome do Senhor Jesus, porque é o nome de Jesus que o fortalece. Ele podia também suportar as 2 quarentenas de chicotada, quase chicotada, ele podia suportar pelo nome do Senhor Jesus. Mas isso também para ele não é problema. Ele podia suportar também as calúnias dos irmãos, mas isso também não era problema para ele. Tudo isso também ele podia suportar. Ele podia suportar naufrágio e não se reclamou. Ele pôde suportar privações de alimento, privações de veste, privações de companhia de companheiros, de irmãos, amigos, de irmãos que o aquecia a sua alma. Ele podia também suportar tudo isso por amor a Jesus Cristo. Amados irmãos em Cristo, o mundo passa por um momento difícil. E a verdade é que nós não sabemos quando isso passará. Mas uma coisa eu sei: Ele, o Senhor Jesus, permanecerá fiel eternamente. Ele guardará o seu depósito, Ele sustentará a sua fé. Não desanime, quando estiver cansado, repouse nos braços do Senhor Jesus. Ele convida você a repousar nos braços dele. Disse ele: olha, eu sou o teu conforto, eu te ajudo, eu sou teu amigo inseparável. Então, amado irmão em Cristo, você que nos escuta nessa noite, e amigo em Cristo, você também que nos escuta, quero que você saiba de uma coisa: Deus é fiel, o Senhor Jesus é fiel para sustentar, segurar todas as promessas que Ele fez. Quero deixar com você uma noite abençoada, e dizendo que dias obscuros ainda vêm, mas olhe para o alto, porque de lá nos virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor do céu, do Criador de tudo, daquele que fez os céus e a terra e o fez. E disse mais: você e eu, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Ele não nos abandonará, não abandonará. Mesmo que as pessoas nos abandonem, Ele permanece fiel. Deus o abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Fique no gozo pleno do Senhor Jesus, em meio à turbulência, mas sabendo que esse Evangelho é poderoso, sabendo que essa palavra é poderosa para se cumprir fielmente na sua vida. Ainda que embaixo de privações, ainda que passando por lutas e problemas, ainda que só em casa nesse momento, ainda que se sentindo abandonado pelo governo, pelas pessoas, pelos irmãos, pelos falsos irmãos, ainda que tudo isso, mas olhe para o lado, pois Ele está do seu lado, abraçando-o, pois Ele é o nosso conforto e socorro bem presente na hora da angústia. Amado irmão em Cristo, Deus o abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Qualquer coisa, ligue para nós, entre em contato conosco. Certamente o nosso diretor de arte aí, o Bedinho, colocará aí os nossos contatos. Deus o abençoe e que a paz do Senhor Jesus, a paz que excede a todo entendimento, seja sobre a sua vida. Seja abençoado, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.